Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós ainda estamos no capítulo 11, as paisagens vegetais brasileiras, terceira parte e última. Página 310, quando eu falo da proteção ambiental no Brasil. É importante saber que a proteção do meio ambiente é necessário devido a várias atividades humanas. A produção de resíduos, a poluição do ar e também a perda da biodiversidade são algumas das questões relacionadas com a proteção ambiental. Então, se faz necessário proteger, o nosso ambiente no Brasil por conta da atividade humana, tá? Como a poluição do ar e todos esses outros resíduos que o homem manda para a nossa atmosfera. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da página do 310 e vamos marcar o segundo parágrafo quando diz que desde o início do século XX, as autoridades brasileiras, elas discutem como preservar e conservar as áreas florestais, tá? De interesse, humano. É importante a gente, ter a consciência de preservar nessas áreas florestais, Por quê? Porque as plantas, elas fazem o processo de fotossíntese. O que é a fotossíntese? Ela respira o gás carbônico e expira o oxigênio, E acabando com isso, o nosso ar fica totalmente poluído, Sem contar também com a queima de combustíveis, fósseis, que é o caso do petróleo e o carvão mineral. Então, é importante, a gente ter a consciência, da degradação imensa nas áreas dos biomas do Brasil, tá? Isso é importante a gente ter consciência. Vamos marcar o quarto parágrafo quando diz: a conservação da capital, Brasília, tá? E de rodovias da década de 1950, trouxe novamente à tona essas discussões por imensas, por imensas áreas, virgens do Cerrado. Na verdade, quando, o JK construiu Brasília, ele teve que tirar a vegetação que estava ali, que era o Cerrado, para fazer a construção do quê? Da nossa nova capital. E quando a gente tira toda a cobertura vegetal, a gente causa o quê? Um impacto ao quem? Ao meio ambiente, tá? Então, com a migração rumo ao centro-oeste, que era do processo, que era o momento, uma fronteira a ser vencida para o desenvolvimento do Brasil, esse processo ganhou força no governo militar, E com isso, o homem não quis nem saber, ele retirou toda a cobertura vegetal para poder construir a nova capital. Vamos marcar o último parágrafo que diz que na década de 70 foram criadas estações ecológicas de proteção ao meio ambiente. Foi criado o CONAMA, em 81, foi criado o EIA, foi criado o RIMA. Vamos marcar todo esse parágrafo. Continuando, foram criados também, vários outros unidades de conservação do nosso meio ambiente para que o homem não desmatasse. Principalmente o Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA, que foi criado em 89 e tem como principal função executar a Política Nacional do Meio Ambiente por meio de fiscalização ambiental, tá? Mas, infelizmente, essa fiscalização ambiental não acontece. Aqui está mostrando mesmo, a rodovia transamazônica. Essa rodovia, ela ainda é da década de 60, Algumas partes estão pavimentadas, outras estão assim, pavimentada e asfaltada. Outras estão assim, de barro. Quando chove muito, fica muito lama. Os caminhões,
de extrativismo não consegue passar aqui, tá? Então, nenhum desses conselhos de proteção, nem o CONAMA, né? Nem o EIA, o RIMA, né? Não conseguiram acabar, né, de pavimentar a Transamazônica, né, que também foi retirada várias coberturas vegetais para construir a estrada. Vamos marcar o último parágrafo que eu vou falar sobre a unidade de conservação. Bom, o que são unidades de conservação? São áreas com características naturais relevantes criadas e protegidas pelo poder público, com o objetivo de conservação, tá? Esse é o objetivo da unidade de conservação, tá? Vamos marcar unidade de conservação. Página 312. Vamos marcar unidade de proteção integral. O que é a unidade de proteção integral? São áreas naturais destinadas à preservação da biodiversidade, sendo permitido apenas o uso indireto dos seus recursos. Então, a unidade de preservação, tá, integral, ela tem a manutenção, tá, do ecossistema, ela tem a preservação do conjunto de métodos de procedimento, tem o manejo e tem o uso indireto, aquele que não envolve o consumo, ou seja, a destruição. Então, essa unidade, tá, de proteção são áreas naturais destinadas à preservação da biodiversidade, ou seja, tá, o homem ele não pode colocar a mão, tá bom? A estação ecológica, vamos marcar todo esse parágrafo da estação ecológica, tá? A estação ecológica tem como objetivo a preservação da estrutura e realização de pesquisas científicas, né? Que pesquisas científicas são essas, tá? É o desaparecimento, né, da fauna que aqui existe nessa unidade aqui. No caso aqui é Santa Catarina, tá? Também a gente tem em Paulo Afonso, na Bahia, né? São a proteção da fauna, que são animais que vivem, que o homem retira esses animais, roubam esses animais, né? Fazem tráfico desses animais que acabam fazendo o quê? Com que eles sejam, tá, totalmente extintos. Página 313, reserva biológica. Bom, o que é reserva biológica? É um tipo de área protegida, tá? E prevista pela legislação brasileira das unidades, tá? Das unidades de conservação. Ou seja, né? Aqui está, né, uma unidade, tá, de reserva biológica, ou seja, né, é simplesmente uma área protegida. Você vê que não tem lixo, você não vê muitas pessoas não tem quiosques, tá? Ela é totalmente protegida, tá, pela legislação brasileira. Ou a pessoa pode vir visitar, mas não pode jogar nenhum lixo, não pode ser nada. Ela fica toda ela no litoral, tá, do Nordeste brasileiro, tá? Vamos marcar também o Parque Nacional, tá? O Parque Nacional é uma área protegida, geralmente de grande extensão e de propriedade do Estado, que tem como objetivo básico a preservação do ecossistema natural de grande relevância ecológica e de beleza, né, cênica. Olha só, toda ela, né, toda ela protegida pelo quê? Pelo Estado. E nós temos aqui também o monumento natural, que é uma categoria de unidade de conservação e proteção integral, definida pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação.
da natureza. Essa unidade tem como finalidade preservar sítios naturais, raros, singulares ou de grande beleza cênica também. A gente tem o Parque da Tijuca e a gente tem aqui o Velho Chico, que fica na região nordeste do Brasil. Tudo isso o homem, tá, está previsto na lei que o homem não pode colocar a mão, tá? Que o homem não pode desmatar. Página 314, refúgio da vida silvestre. O refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger, tá, ambientes naturais onde se assegura condições para a existência ou reprodução de espécies, tá, ou comunidades floral, né, da flora local ou da fauna, tá, residente ou migratória, ou seja, os animais, né, tanto a fauna, que são os animais, quanto a flora, que são os vegetais, vêm para cá, para esse refúgio, tá, para fazer a sua reprodução, né? Eles se reproduzem, ficam por um período e depois eles vão embora. No caso aqui, a gente tem aqui, né, o litoral de São Paulo, tá? Que são um refúgio, tanto da fauna, que é animal, e flora, que são os animais, tá? Vamos agora às unidades de uso sustentável. É importante saber, né, que a sustentabilidade é o quê? É retirar da natureza sem o quê? Sem agredi-la, tá? Retirar da natureza sem agredi-la. Isso é importante, tá? Então, a gente é necessário desmatar? Sim, mas é tirar sem causar danos ao meio ambiente. Então, eu gostaria que vocês marcassem a definição da unidade, né, do uso sustentável, né, que é a exploração de maneira, né, de garantir a perenidade, ou seja, né, sempre os ambientes, né. O objetivo da unidade do sustentável é a conservação da natureza pelo manejo humano. Continuação da página 315, né? Compreendendo a preservação e a manutenção, tá? A gente também tem, né, os recursos ambientais, o uso direto e o extrativismo. Isso tudo com o quê? Isso tudo com consciência para garantir com que a fauna e a flora não sejam, tá, extintos. Por isso, essa definição de unidade sustentável. Então, repetindo, a unidade sustentável é a retirada, tá, da fauna, que são animais, e da flora, que são vegetais, com consciência, tá? Sem causar danos ao meio ambiente, tá? Vamos agora para a área de proteção ambiental. Bom, a área de proteção ambiental são um tipo de área protegida prevista na legislação brasileira como parte do Sistema Nacional da Unidade de Conservação, que corresponde a uma área geral extensa com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, que é desprovido de vida, e bióticos, que são seres vivos, né, estéticos ou culturais, que é o caso aqui, né, do litoral de Pernambuco, tá? Do sul de Pernambuco e do litoral de Alagoas, tá? São áreas de proteção, tá, ambiental, que é prevista pela legislação. Ou seja, você até pode vir para a praia, tá? Mas você tem que ter consciência para não deixar ela suja, não deixar fazer churrasco, tá? Não deixar saco de lixo, não deixar sujeira aqui. Então, tem sempre aqui alguém
policiano para que ela sempre fique assim, conservada e limpa. Então, vamos marcar todo esse parágrafo de área de proteção ambiental. Agora, a área de relevância de interesse ecológico. Bom, a área de relevante, interesse ecológico é uma área protegida brasileira prevista na legislação que trata do Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza, ou seja, ela tem por objetivo conservar, tá, todo o tipo de natureza, tá? Seja ela do mar, seja ela, da terra. Vamos marcar o último parágrafo, que termina na página 316. Página 316, até a natureza. Aqui a gente está vendo, uma área de relevante interesse ecológico, que é uma floresta, segura, que fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tá? Ela está inserida numa área de relevante interesse ecológico, tá bom? Vamos falar agora da Floresta Nacional. Bom, a Floresta Nacional é uma das categorias de áreas protegidas de uso sustentável, estabelecida pelo Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. As florestas nacionais são áreas de posse de domínio público, provido pela cobertura de florestal predominantemente nativa, tá? Então, também é uma área de conservação, tá? É uma área de conservação da natureza. E quem é responsável pela essa área de conservação da natureza, tá? É nada mais, nada menos que quem? Que o Estado, tá? Ele tem esse comprometimento com a Floresta Nacional. Vamos marcar agora, vamos marcar a floresta, vamos marcar a reserva extrativista. Então, o que é a reserva extrativista? A reserva extrativista, elas são utilizadas pela população extrativista tradicional, cujo extrativismo é aquela de subsistência, ou seja, eu planto para eu comer, que baseia-se, no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivo básico proteger os meios de vida e da cultura dessa população e assegurar o uso sustentável. O que é o uso sustentável? É tirar da natureza sem sem agredi-la, tá bom? Sem agredi-la, ok? Página 317, reserva de fauna, tá? A gente vai falar da reserva de fauna, que é uma natural, é uma reserva natural com populações de animais e espécies nativas terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. Ela é adequada para estudos técnicos científicos que permitirão o aproveitamento econômico e o manejo sustentável dos recursos que podem ser obtidos desses animais, tá? Então, essa reserva de fauna, tá? Ela tem como objetivo, os estudos técnicos científicos permitindo o aproveitamento econômico e o manejo sustentável dos recursos que podem ser obtidos desses animais, ou seja, eles não roubam o animal, eles estudam o animal colocando chip para poder ver como é que está, por isso que é técnico científico, para ver como é que esse animal está sobrevivendo na selva. Outro também é o reserva de desenvolvimento sustentável,
que tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução ou a melhoria do modo de qualidade de vida e a exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar e conservar e aperfeiçoar o conhecimento, tá? E as técnicas de manejo do meio ambiente da região. Então, esse é o desenvolvimento sustentável, tá? É assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria de modo de vida da fauna e da flora que vive aqui. E, por último, reserva particular do patrimônio natural. A reserva particular do patrimônio natural é uma unidade de conservação de domínio privado e perpétuo com o objetivo de conservação da biodiversidade sem que haja desapropriação ou alteração dos direitos de uso da propriedade, tá? Ou seja, é uma unidade de conservação, tá? Que tem por objetivo, né, a conservação da biodiversidade. Que biodiversidade é essa? Fauna e a flora. Para casa, página 317. Para casa, página 319. Para casa, 320. Para casa, página 321. Para casa, página 322. Para casa, página 323. Para casa, página 324. Para casa, página 325. Para casa, página 326. Beijo, meus amores.